Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que legal, hein? Ter você aqui mais uma vez na nossa escolinha bíblica. Seja online, presencial, é sempre muito bom encontrar com você aqui todo domingo pela manhã. E hoje é dia 7 de março. Olha só o ano correndo rapidinho, não é verdade? E correndo também está a nossa série de investigações. Já estamos aqui na investigação número 7. Pois é, essa série de investigações que trata de um grande problema da humanidade desde a criação do mundo. Já vimos aqui que o problema é o pecado. Pois é, o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que entristece o Senhor. E isso tudo começou com a desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Pois é, já vimos aqui que o pecado não é coisa boa, não. O pecado só traz consequência ruim para as nossas vidas, não é mesmo? E já vimos também que o pecado, ele não aparece como uma coisa ruim, como um bicho feio, né, como uma coisa do mal. Não, o pecado ele parece bonitinho, ele parece sendo uma coisa boa, uma coisa gostosa. Mas sabemos que a consequência do pecado, olha, é muito ruim. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Você e eu, detetives, merecemos a morte por causa do pecado. Mas Deus deu uma solução para esse problemão. E é isso que nós estamos investigando. E hoje nós vamos falar sobre isso. Qual é a única chance que você e eu temos diante do pecado? Então pegue aí a sua revista Detetive Júnior e a sua Bíblia, que é o seu mapa de investigações de sempre, hein, detetives? Então vamos lá. Partiu investigação? Vamos então, detetives, para a investigação de hoje. Mas antes de entrar na investigação, você precisa falar a senha, que está em Romanos 6:23. Pode falar a senha. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Romanos 6:23. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, que é a investigação número 7. E o tema dessa investigação é a única chance. Qual será a única chance para o homem diante do pecado, hein, detetives? Para a investigação de hoje, é muito importante que vocês, detetives, conheçam e entendam o que é e como acontece o efeito dominó. Você já ouviu falar em efeito dominó? Vejam só, todos os dominós estão em pé. Mas vejam o que acontece quando o primeiro dominó cai sobre o segundo dominó, que por sua vez cai em cima do terceiro, e assim por diante, até que todos os dominós tenham caído. Vejam, o primeiro dominó caiu e com ele caíram todos os outros. Esse é o chamado efeito dominó. O primeiro dominó representa Adão e todos os outros representam a raça humana. Como vocês sabem, Adão fez uma escolha, desobedecendo a ordem de Deus. Ele não podia comer do fruto de uma árvore do jardim onde vivia com Eva, sua mulher. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão decidiu comer do fruto da árvore, ele caiu naquilo que chamamos de pecado. Mas olhem o que aconteceu. O mesmo que aconteceu com todos os dominós. Vejam bem, detetives, quando Adão caiu no pecado,
toda a sua descendência caiu com ele e se tornou herdeira do pecado. Assim, naquele dia triste, o efeito dominó também aconteceu com toda a raça humana. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Entenderam, detetives, o que significa esse efeito dominó? Agora vamos falar um pouco sobre como salvar alguém que está em perigo. Vocês já assistiram a vídeos de resgate de uma pessoa em perigo? Qual é a única chance de salvar um homem que escala uma montanha, mas escorrega no meio do caminho? E qual é a única chance de um homem que se encontra sozinho no meio do mar? E qual é a chance de uma pessoa atravessar uma avenida com carros em movimento? Pensem, detetives. Se fosse possível um salvamento a essas pessoas, elas precisariam de ajuda e não conseguiriam salvação sozinhas, não é mesmo? Sabendo disso, agora pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: qual é a chance de um pecador ser salvo? Qual é a chance de um pecador ser salvo, hein, detetive? Para resolver esse mistério, vamos investigar na Bíblia os livros de Josué, capítulo 7, do verso 19 ao 26, e o livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Para descobrir a resposta do mistério de hoje, vamos primeiro observar o que está acontecendo no mundo. Bem, como vocês podem ver, o homem tem uma natureza pecaminosa, ou seja, ele tem a tendência de fazer o que desagrada a Deus. Isso me faz lembrar um episódio que está registrado na Bíblia. É a história de Acã, um soldado do exército de Josué. Acã é um exemplo bíblico que mostra como para o ser humano é fácil pecar. Para compreender essa história, vamos ver o que diz no livro de Josué, capítulo 6 e capítulo 7. Nessa passagem diz que quando os israelitas atacaram Jericó, Deus lhes deu uma regra. Ele disse: destruam tudo, não levem nada consigo. Mas Acã desobedeceu a Deus. Então o Senhor se irritou contra os israelitas por causa de Acã. Depois da queda de Jericó, Josué enviou homens a uma cidade chamada Ai para espiar a terra. Quando eles voltaram, disseram: não há muitas pessoas lá, então não precisamos do exército inteiro. Apenas cerca de 3.000 homens partiram para Ai, mas eles voltaram derrotados. Eles fugiram dos homens de Ai e 36 homens foram mortos. Os israelitas estavam muito amedrontados. Josué rasgou as suas roupas e caiu ao chão diante da arca de Deus, dizendo: por que nos trouxeste de além do Jordão para sermos mortos por essas pessoas? Quando os outros povos dessa terra ficarem sabendo que nós nos acovardamos diante dos homens de Ai, eles nos atacarão. Então Deus disse a Josué: levante-se, Israel pecou e me desobedeceu. Eles se apossaram das coisas que eu disse para não pegarem. É por isso que não conseguem vencer os seus inimigos. Eu não mais estarei com vocês, até que se livrem das coisas que eu lhes pedi que destruíssem. Então disse Deus: diga ao povo que se santifique.
Pela manhã, eles deverão se apresentar a mim, uma tribo de cada vez. Quando eu escolher uma tribo, aquela tribo deverá se apresentar a mim, clã por clã. Escolherei um clã e aquele clã virá a mim, família por família. Eu escolherei uma família e daquela família virá a mim homem por homem. Aquele homem que for achado com objetos ilícitos deverá ser punido. O povo fez como Deus ordenara. Israel apresentou-se tribo por tribo, clã por clã, família por família e homem por homem. Acã foi escolhido dentre todas as pessoas. Josué disse: diga-me o que você fez, não esconda nada de mim. Na verdade, disse Acã, quando nós entramos em Jericó, eu peguei uma linda capa, alguma prata e uma barra de ouro. Está tudo enterrado no solo da minha tenda. Josué enviou mensageiros à tenda de Acã para recolher as coisas. Eles a colocaram diante de Josué. Por que você nos causou todo esse problema? Perguntou Josué. Hoje Deus lhe trará problemas. Então Acã e toda a sua família foram mortos, e Deus cessou a sua ira contra Israel. Viram, detetives? Josué havia dado uma ordem da parte de Deus aos soldados para que ninguém pegasse nada no dia da queda dos muros de Jericó. Mas apesar dessa ordem, um soldado desobedeceu e pegou as coisas para si. Vejam o que o soldado Acã fez. Ele viu, ele cobiçou. Cobiçar é desejar algo com tanta vontade a ponto de fazer qualquer coisa para consegui-la. E Acã tomou e escondeu. Ele pegou algumas coisas preciosas para si. Acã pecou e ainda tentou esconder o que tinha feito. Mas a verdade é que nada do que fazemos fica escondido de Deus e sem consequências. A consequência do pecado de Acã foi a morte dele e de sua família. Vocês sabem que a consequência do pecado até hoje é a morte? Será que há alguma chance de salvação para as pessoas? Vamos então ver na primeira pista, pista número 1, que diz: sozinho o homem não tem chance de salvar-se. A Bíblia diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vocês conhecem a história do encontro de Jesus com Zaqueu? Pois é, um dia Jesus foi a Jericó e uma multidão o seguia. Zaqueu, chefe dos publicanos, subiu numa árvore a fim de conhecer Jesus. Hoje em dia, ainda há pessoas que não conhecem a Jesus. Elas vivem sem um Salvador, assim como vivia Zaqueu. O pecador precisa de alguém para salvá-lo do pecado. No livro de João, capítulo 3, verso 17, está escrito que Jesus veio salvar o mundo, porque o homem sozinho não pode se salvar. Vamos agora à próxima pista, pista número 2, que diz: a pessoa só pode ser salva por Jesus. Lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo nos ensina que só existe uma chance do homem ser salvo. Na história do encontro de Jesus com Zaqueu, diz que Zaqueu recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. Jesus foi à casa de Zaqueu e se arrependeu dos pecados. Jesus o salvou. Detetives, só há um nome no qual podemos crer para sermos salvos. Qual é esse nome?
Detetives, só há um nome no qual podemos crer para sermos salvos, e esse nome é Jesus. A pessoa só pode ser salva por Jesus. Entenderam? Então, o que aconteceu com Acã e o que aprendemos nas pistas nos mostram que o homem sem Jesus anda na escuridão do pecado, como um cego que não consegue enxergar nada. Não tem chance nenhuma de salvação. O exemplo de Zaqueu nos mostra que é apenas uma chance para deixar de ficar assim, que é crer que Jesus morreu na cruz no nosso lugar para nos fazer ficar limpos do pecado. Então lembre-se, detetive, você deve sempre estar limpo do pecado. Por isso, se você pecar, arrependa-se, confesse o seu pecado a Jesus, que Ele o perdoará. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o plano de Deus para nos salvar, detetives. Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje que é, qual é a chance de um pecador ser salvo? Já resolveram esse mistério? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan! Jesus é a única chance do pecador ser salvo. Jesus é a única chance do pecador ser salvo. Então, realmente, o homem sem Deus não tem condições de se salvar sozinho. E só por meio de Jesus podemos ser salvos. Então, vamos agradecer o sacrifício de Jesus para a salvação das pessoas e reconhecer que só por meio dele podemos ser salvos. Amém? E aí, gostaram da investigação de hoje? Hoje nós aprendemos que o homem não consegue se salvar sozinho do pecado. Não há nada que o homem possa fazer para se livrar do pecado com as suas próprias forças. A única chance para salvação é quem? Tem um nome, se chama Jesus. Jesus é a única forma, é o único caminho para que você e eu possamos ser salvos do pecado. Detetives, mas para isso você precisa reconhecer que Jesus, ele é o nosso Salvador. Você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida, para ser o seu Senhor, o seu amigo querido. E você precisa buscar conhecer cada vez mais a palavra de Deus, que ensina como viver uma vida longe do pecado. Na investigação de hoje, nós vimos que Acã se deu muito mal devido à consequência do seu pecado. Acã desobedeceu às ordens de Deus entregues a Josué ali. E ele resolveu tomar para si, resolveu esconder algo que Deus falou que nem era para pegar. Você também, detetives, talvez em algum momento aí da sua vida você também deve ter desobedecido às ordens da sua mãe, do seu pai, da sua professora. E você precisa, diante dessas situações, se arrepender, pedir perdão, não só para o papai e para a mamãe, mas pedir perdão a Deus pela desobediência. Porque o resultado, a consequência da desobediência e de qualquer pecado não é nada bom. Só vai trazer problema para a sua vida. Então, que você sempre possa buscar o perdão dos seus pecados, buscar se arrepender, se entristecer pelas coisas erradas que tem feito. E aí você vai viver uma vida que agrade a Deus. Agora nós vamos falar com Deus. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele nos deu uma chance, Ele trouxe uma solução para esse problema do pecado. Para que a gente não tivesse aí uma morte eterna, o Senhor ofereceu uma chance que tem nome, que se chama Jesus. Vamos falar com Ele agora?
cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por essa investigação, por tudo que aprendemos na sua palavra. Obrigado, Senhor, porque aprendemos com histórias como de Acã, histórias como de Zaqueu, pessoas, Senhor, que são pecadores como nós, mas cada um teve um final diferente. Ó Senhor, e hoje eu quero te clamar, eu quero te pedir que o Senhor visite cada criança, cada junior que aprendeu essa lição. Que assim como Zaqueu convidou Jesus para entrar na sua casa, para entrar na sua vida e mudar as suas atitudes, que cada um de nós possamos também convidar Jesus para entrar em nossos corações e mudar, Senhor, tudo o que precisa ser mudado e tirar todo o pecado da rebeldia, todo o pecado da desobediência, da mentira, do engano. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar e fazer morada na vida de cada criança e cada junior nesse dia, nessa hora. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém e amém. Amém? Vamos agora louvar ao Senhor com uma canção que fala sobre o amor de Deus. Esse amor que Ele nos ofereceu quando nós deveríamos pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. O Senhor nos ofereceu esse amor e nos ofereceu essa solução através de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Solte sua voz e louve ao Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo o que crê Ele pode salvar. Deus nos amou, obrigado Senhor, aleluia. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou quando éramos inimigos, Ele planejou. Obrigado, Pai. Deus nos amou, Ele nos amou, Ele planejou. Deus nos amou. Amém! Agora se prepare para a atividade de hoje. Prepare aí o seu material
e preste atenção nas orientações da atividade de hoje, hein? Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis, canetinha e uma tesoura. Nós vamos realizar uma atividade que se chama A Herança do Pecado. Vamos confeccionar bonequinhos de papel e no primeiro bonequinho você vai escrever Adão. No último bonequinho você vai escrever eu ou o seu nome. E nessa corrente você vai pintar como o pecado de Adão chegou até você. Assim como no efeito dominó, todos nós recebemos de Adão a herança do pecado. Vamos lá, vamos aprender como fazer? Mãos à obra! Muito bem, como nós vimos para a atividade de hoje, nós vamos confeccionar aqui esses bonequinhos de mãos dadas, que representa que todos nós herdamos de Adão, ó, o pecado. E aí no primeiro bonequinho você vai escrever Adão e no último bonequinho você vai escrever o seu nome. Você pode pintar aí também com uma cor escura, representando o pecado, né, a herança que recebemos desde Adão. Não tem jeito, todos nós que somos descendentes já nascemos com a doença do pecado. E a única chance, a única solução para isso está aqui, ó, a cruz de Jesus. Você pode desenhar aqui essa cruz para você se lembrar que Jesus é a única chance para te salvar e para te livrar do pecado. Vamos lá? Vamos tentar fazer? Mãos à obra? E você que é a Detetive Júnior, pegue aí a sua revista. Nós vamos agora corrigir as provas do mistério de hoje, hein? Vamos lá? Muito bem, detetives, ficamos por aqui na investigação de hoje, que foi muito especial reconhecer que o Senhor nos deu uma chance para esse problema do pecado, não é mesmo? E agora a gente se encontra no próximo domingo, na investigação número 8, onde nós vamos falar sobre tentação. Você sabe o que é tentação? Será que tentação é pecado? É isso que nós vamos descobrir no próximo domingo. Se eu fosse você, não perdia por nada, hein?
E hoje tem uma novidade, hoje nós vamos recomeçar o nosso cultinho online às 17h30 através do aplicativo Zoom. Vai ser muito legal esse recomeço dos nossos cultinhos na parte da tarde. Eu espero vocês lá. Combinado? Um grande beijo da tia Lucy. Você tenha uma semana muito abençoada. Tchau!